Paz do Senhor, irmãos, amém? Boa noite. Graças a Deus, nós estamos aqui essa noite. Há uma semana atrás a gente não sabia nem onde já está, né? Agora a gente já sabe. Amém? Quis o Senhor que eu inaugurasse muitas coisas aqui essa noite. Esse púlpito, né? Esse lugar. E particularmente eu me sinto muito privilegiado. Eu me sinto privilegiado. Tive. Obrigado. Oi? Aí, eu me sinto privilegiado porque eu estou aqui vendo um milagre do Senhor sobre esse novo lugar. Eu me sinto privilegiado porque depois de uma semana eu posso pegar uma tribuna e pregar. Me sinto privilegiado pelo sogro que tenho, pela família que eu faço parte, pelo ministério que Deus me deu. E desde quando Deus me chamou para algo, eu sempre olhei mais para Deus do que para os homens. Porque Davi um dia disse: se for para eu ser punido, eu prefiro que seja por ti, Senhor, do que pelos homens. Os homens são traiçoeiros, mas Deus não. Deus não é. E nós, como família, passamos um momento difícil. Mas a alegria raiou nesse dia. Na sexta-feira, ontem. Porque o que é uma igreja senão isso aqui? O que é uma igreja senão um corpo reunido em nome do Senhor? Um dia, todos nós sairemos daqui com tudo que nós construímos e ficará aqui. Mas estaremos juntos com o Senhor eternamente. Essa é a nossa herança, essa é a nossa esperança. Imbuído da minha responsabilidade, acreditando que serei olhares não só dos que aqui estão, me sinto alguém preparado para esse tempo. E desde já, alivio a vida do meu sogro, porque o que eu falar aqui é responsabilidade minha. A partir daqui, o que eu digo diante do Senhor e das testemunhas aqui presentes. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 28. Do versículo 18 até o versículo 20. Eu estava me preparando para vir para cá. Hoje de manhã nós tivemos culto lá na Serra, tivemos ceia lá, e eu estava terminando o sermão para vir para cá, e eu pensei assim, um relógio ninguém botou lá, tenho certeza disso. Nessa loucura toda, ninguém ia botar um relógio na parede para me controlar o negócio. Quando eu cheguei ali que eu vi, eu chamei o Tuninho e falei, botaram o relógio, Tuninho? Ele falou, era 2:00 da manhã botando o relógio. Então eu vou tentar seguir o relógio. Amém? Mateus 28, versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 28,
18 ao 20, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Pode se sentar. Como o pastor disse, eu estava na escala, que eu só cumpriria se fosse aqui, lógico. E quis a providência, a soberania de Deus, que eu tivesse na escala para esse domingo aqui. E em meio a todas as situações que nós temos vivido como família, eu estava em oração ao Senhor, falei: o que eu falo? Eu não quero aumentar a ferida de ninguém. Eu acho que esse é um momento que todos nós precisamos de uma direção. Como a Érica disse aqui, de ampliar a misericórdia, o amor. E tentar tornar tudo que é reconciliável ao máximo que nós pudermos. E eu comecei a lembrar de Jesus dizendo, no Sermão da Montanha, que se alguém quiser ir ao tribunal e levar a tua capa, ele disse, dele também a túnica. Se alguém te chamar para caminhar uma milha, caminhe 2. E eu disse: Senhor, parece um pacifismo da parte de Jesus estranho. Parece a ideia de que nós não podemos lutar por nada. Que simplesmente nós abrimos a nossa mão e liberamos tudo que alguém queira. E uma pergunta inundou a minha mente e inundará a sua hoje: pelo que nós devemos lutar? A pergunta desse sermão, o tema dele é: pelo que nós devemos lutar? E aí o Espírito Santo me trouxe essa palavra. O versículo 18 e o versículo 20, eles funcionam como uma moldura de proteção para o miolo do que está aqui. O contexto aqui é o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, mulheres foram ao túmulo. Quando elas chegam lá, um anjo lhes recebe e diz: olha, vai para Galileia, porque assim como ele disse, ele vai estar lá. Não está mais entre os mortos aquele que vive. As mulheres saem dali, as Marias, e vão caminhando, e daqui a pouco quem chega? O próprio Jesus. E diz para elas: olha, avisa aos meus irmãos, para que eles possam ir para a Galileia, que lá eu vou encontrá-los. O texto vai dizer, o contexto, que os líderes judeus tentaram forjar um roubo do corpo de Jesus, mas os discípulos tinham um propósito: eles tinham que ir a um lugar que Jesus marcou com eles. E enquanto eles estão lá aguardando, aquele que era morto chega ressurreto e diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pregai, ensinai, fazei discípulos em todos os lugares. E lembre-se, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Então Deus me respondeu pelo que lutar.
Nós devemos lutar por 4 coisas essa noite nesse texto. A primeira, pela nossa vocação. A segunda, por pessoas. A terceira, pela verdade. E a quarta, por comunhão com Cristo real. Esses são princípios intocáveis que nós devemos lutar até o fim das nossas vidas. Se tem uma coisa que a experiência te ensina na vida, é você empreender força no lugar certo. A inexperiência te faz lutar pelo monte de coisa que no final tu fala, poxa, perdi energia e tempo, não deu em nada. Mas essas coisas colocadas na boca de Jesus, para cada um dos seus discípulos, vale até o nosso sangue. Então o versículo 18 e o versículo 20, eles fazem uma cerca de proteção. Primeiro Jesus dizendo, vocês podem ir, porque eu tenho todo o poder. Não existe homem, não existe anjo, não existe inferno, não existe presidentes, não existe nenhum tipo de imperador que tenha maior poder do que Jesus. A autoridade lhe foi dada quando ele saiu daquele sepulcro. E a coisa seria tão difícil. Vai ter horas que o negócio é tão embaraçoso que ele diz assim, lembre-se, não se esqueçam. Se a Bíblia te chama a lembrar, é porque naturalmente a gente esquece. Mas ele diz, lembre-se, eu estarei convosco. No versículo 19, o primeiro tópico, que é a vocação, Jesus disse aos seus discípulos, vão e façam. Ide e fazei. Ele dá uma comissão e um serviço. Isso na boca de Jesus é suficiente para nós fazermos o que for preciso. Quando Jesus te convoca, te vocaciona uma coisa, você não pode resistir. Ele é maior do que você, Ele é maior do que eu. Ele é o Senhor que tem toda a autoridade nos céus e na terra. A comissão, a vocação que Jesus falou, ide, é para fazer o quê? Ir. Ainda que leis, que homens, que o inferno diga, parou. Não para. Não para até ele disser, acabou. Não para. Por isso nós devemos lutar. Se Deus te chamou para fazer algo, lute por isso. Ele é superior a qualquer homem na terra. Ele está mandando um movimento de ir. Vai. Sai daí e vai. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente foi. A gente saiu, querido. A gente saiu de uma rua para outra. Eu estou convencido que pessoas sairão daqui para as nações. Eu estou convencido que esse ide não pode parar agora. Ele tem que fervilhar em nós. Ide. A sua vocação não pode ser comprada. Ela não pode ser negociada. Ela não está à venda. Ela pertence a um que pagou um preço que Pedro disse, tu não foste comprado por ouro ou prata.
nós fomos comprados pelo puro sangue de Jesus no Calvário. Não pertencemos a outro, irmãos. Não pertencemos a outro, senão ao Senhor Jesus. Se Ele te convocou para algo, se Ele te chamou, quem é que nos chama, irmãos? Quem é? Eu fico pensando como que alguém dorme em paz, aonde você encontra paz para dormir, dando destino à vida das pessoas que pertencem a Jesus, dizendo, você agora aqui não, você sim. Como? Se você errou o curso, você pode ser cobrado por isso. A nossa vocação está nas mãos do Senhor, e foi Ele quem chamou a cada um de nós. Quem nos chama não são homens, não são pessoas. A vocação vem dele, o chamado vem dele. Aquele que disse, haja luz, ele disse, ide. E nunca mais parou de ter luz nessa terra, porque a palavra dele é poderosa. Agora, eu me lembrei de um fato. Abra sua Bíblia em João 21. Gente, eu estou molhando o púlpito todo. Prova d'água? Está molhando tudo aqui. Tem não? Então tá bom. João 21, do versículo 1 ao 4. Jesus apareceu, falou com todo mundo, comissionou todo mundo, mas tinha um camarada que tinha um problema de frustração. Algo muito chato aconteceu com ele. Ele havia traído Jesus, dizendo que não o conhecia. Havia negado Jesus, Pedro. E do versículo 1 ao 4 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Tinham 7 pessoas ali. Simão Pedro disse: vou pescar. É isso que eu vou fazer. Eu vou pescar. Aqueles que o seguiam disseram: nós também vamos. Vamos embora, vamos pescar. Melhor coisa depois de ver Jesus ressuscitado é ir pescar. Assim, entraram no barco e foram. Mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. Não é estranho isso? Algumas pessoas falaram: tenha coragem de dizer para mim que o pastor Marcos seria obediente se ele fosse pescar. Alguém olhou para ele e falou assim: eu acho que está na hora de você pescar. Não é possível. Por que o senhor não quer curtir a sua família? Por acaso o senhor não gosta da sua família? É muito estranho a ideia das pessoas fecharem o teu ciclo e dizer o que você tem que fazer. Se eu quero que a minha vida seja apagada dessa história da vida, morrendo, pregando o evangelho, que te importa? A quem devo? Se a vocação vem do alto e desce sobre nós. Quer pescar, querido? Vai. Curte teu iate. Curte a tua vida mansa. Mas quem fede a ovelha, quem sabe botar a mão no cajado, não pode parar. É simples assim. E ele não me pagou para falar isso. Isso é meu. Que os homens me odeiem. Como Lutero eu falo que caem as maldições de 1000 homens contra mim. Se o Senhor me abençoou, ninguém pode amaldiçoar.
É simples assim. O papado caiu faz tempo. Na minha vida tem anos que isso caiu. Você deve lutar pela sua vocação. Imagine se o pastor Marco estivesse agora lá em Barra de São João pescando. Você ia estar onde? Eu ia falar com ele, meu sogro, eu vou contigo pescar também, mano. De repente você vai me ensinar alguma coisa pescando. Líderes, vocações, elas não são enterradas. Elas não são interrompidas até que o próprio Jesus as interrompa. Aí Jesus apareceu. Pedro converteu de novo. Reafirmou que amava Jesus. Que amava Jesus. Que amava Jesus. Jesus falou, então você vai apacentar minhas ovelhas. Porque não existe pastor que não ame o Senhor. Se você conhece um pastor que não ama Jesus, ele é tudo menos um pastor, querido. Ele é tudo menos um pastor. Pastores devem amar a Jesus. Essa é a prerrogativa do chamado de Pedro. Aí você vai lá para Atos 5. Pedrinho saiu de lá. Começou a bombar o negócio. Cura para todo lado, gente atrás dele, prisão, ameaça. O homem é preso, ele sai da cadeia e fala assim, que privilégio, eu apanhei hoje por Jesus. Mas o Pedro, dentro de uma análise psicológica do nosso tempo, ele está deprimido. Isso é burnout. Será que ninguém está vendo que esse pregador precisa de um tempo, de uma terapia, em algum lugar, para ele entender o que Freud dizia sobre as suas próprias culpas? Aí você chega lá em Atos 5, versículo 29, diz assim, trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinais nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, o ex-pescador, quantas vezes Jesus teve que tirar Pedro do mar? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem pessoas que têm maior medo de quebrar a segunda tábua da lei do que a primeira. A primeira tábua da lei é dos nossos pecados contra Deus. A segunda é dos nossos pecados contra o próximo. Tem gente que imagina que a primeira tábua é muito bem resolvida porque Deus é misericordioso. Então eu me chateio mais em pecar contra uma outra pessoa do que contra Deus. Mas, queridos, há um erro doutrinário nisso. Se você não agrada a Deus, pouco importa quantos homens te aplaudam. Pouco importa quantos homens balançam a cabeça e dizem, você está certo. Pouco importa. Obrigado. Nós devemos lutar, irmãos, pela vocação. Muitos de vocês aqui, nesse mar, isso aqui na hora que o culto começou, em 10 minutos, estava aparecendo, quando eu estudo lá nos livros, Jerusalém em época de festa, que vai todo mundo afluindo para o templo, aquela coisa de gente esbarrando no outro, e a paz do Senhor, e a paz do Senhor. O que nós devemos lutar, irmãos, é pela nossa vocação. Se você é vocacionado a algo, lute por isso. Trabalhe por isso. Se prepare para isso. Porque quem te chamou não foram homens, mas o próprio Deus. Pelo que vale a pena lutar? Por pessoas.
Versículo 19 ainda diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem são os discípulos, irmãos? São pessoas. Quem que se batiza? Se batiza templo? Você mergulha a parede na água e diz que está batizado? Isso não se faz. As pessoas, é por isso que nós somos chamados, para lutar por vidas, para lutar por pessoas, e nunca e jamais por estruturas, nunca e jamais pelos nossos confortos, nunca e jamais por aquilo que os homens consideram de grande valia. Eu estava numa reunião, tão louco, falei com a Pri, falei com a minha esposa, falei, irmãozinho, é louco isso, parece que a reunião foi muito tempo, mas foi segunda-feira passada. E a questão da reunião levantada é o seguinte: aonde nós vamos colocar esse lugar que Deus está nos chamando a fazer? Irmãos, naquela reunião, seguramente, a gente poderia estar reunido essa hora em Xerém. Do outro lado, Santa Cruz. Mas o pastor lembrou de pessoas. Isso aqui não é uma afronta, não, irmão. É um amor. Ele lembrou de pessoas que não têm carro. Lembrou de pessoas que não têm condições de ir. Lembrou de ovelhas que não vivem tão confortável quanto outras, mas são tão importantes quanto as outras. E foi dito, tem que ser lá. Por causa de pessoas, irmãos. Por causa de vidas. Sabe por quê? Qual é o legado? Com todo respeito, eu fiquei olhando pessoas dizerem para ele, o seu legado ficou aqui, o seu legado. Eles estão falando que paredes são legados de um cristão. Não são. Legado de um cristão são pessoas sendo mudadas e transformadas para a glória de Jesus. Ninguém chamou a igreja para ser construtora, irmãos. A gente faz estrutura para melhorar o negócio. Eu fiquei 10 anos lá no CCTO, igual um rato de laboratório, dentro daquele terreno, só construindo, só construindo, só construindo. E tinha dias que eu falava, Senhor, já não está bom, o Senhor pode fazer assim, está pronto. Porque eu não fui chamado para construir. Eu fui chamado para cuidar de pessoas, de estar junto com pessoas. Irmãos, essa igreja apresentou quinta, sexta, ontem e hoje uma igreja que ninguém conhecia dentro de outro espaço. Por causa de pessoas. E ir e fazer discípulos não é ir e fazer monumentos. Não é ir fazer compras extraordinárias. Não é deixar uma pirâmide e falar, nós devemos tudo àquele faraó. Não é. Ir, lutar é por pessoas. E há quem diga que o maior desfrute da vida do pastor Marcos seria agora ficar ali. Deus deu uma graça ao meu sogro, que são poucos que vão ter. Vou te contar como é que ia funcionar se domingo passado fosse o velório dele. Falei isso para ele. Ia vir 3 caras de não sei das quantas, que nunca viu ninguém. Ia dominar o microfone e falar, ele foi um grande homem, começou aqui com não sei quantos, agora tem não sei quantos lá. E assim, ele é um homem que nós vamos lembrar para o resto da vida e tal. Ia falar tanta coisa, que talvez um familiar quase não teria chance. Eu já tive vários velórios na minha vida. Eu já vi pastor falar o nome do morto errado o tempo todo.
E eu pensando, Jesus, será que ele não sabe o nome do morto? Esse cara é um palhaço aqui na frente, ele está fazendo um teatro. Mas Deus deu a ele a oportunidade de ver o legado em vida. Pessoas que o amam de verdade, assumindo aquele púlpito e dizendo: você é isso para mim, para minha família, para minha vida. Se isso não é legado, eu não sei o que é, irmãos. Por quê? Pessoas, gaste a sua vida com pessoas, lute até o fim por pessoas, dê a sua saúde, a sua vida pela causa do outro. Por isso, vale a pena lutar. Cristo morreu por pessoas, irmãos. Cristo não morreu por uma estrutura do CCTO. Cristo morreu por pessoas. E são essas pessoas que Ele nos chama a lutar por elas, batizando e ensinando em nome de Jesus. Pelo que vale lutar? Pelo que vale a pena lutar? Nós já vimos a vocação, nós já vimos por pessoas e pela verdade. Versículo 20 diz: ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. A igreja, ela funciona ensinando quem chega o que ele deve saber. A igreja não funciona ensinando aquele que chega o que ela acha. A igreja não funciona saindo pelo mundo e falando sobre a nova técnica de encher uma igreja da noite para o dia. Já falei sobre o fermento algumas vezes para essa igreja. Ele tem esse poder de crescer algo falsamente. Sabe aquele pastel de vento? Esse foi o problema de Jesus com a figueira. Ele vê aquela figueira linda. A Bíblia diz que ela era cheia de flores, cheia de folhas verdinhas. Todo mundo que passava dizia: que figueira. Quando ele chegou, falou: eu quero os frutos. A maldita figueira não tinha um. E se você vê o contexto, ele está saindo do papo com os fariseus. E aqui eu não estou falando para A ou B, não. Eu estou falando para um evangelho que existe no Brasil hoje. Que lhes falta a verdade, somente a verdade. Tudo que eles têm são técnicas. Tudo que eles querem me ensinar e te ensinar é coach. É tu ser próspero. É tu ser uma fotografia igualzinho do mundo. Só que de banho tomado. Só que com a Bíblia. Com cartão de dízimo. Queridos, mas a história da igreja, o mandamento de Jesus nos diz que pela verdade nós devemos ir até o fim. Até o fim. Porque a verdade é uma pessoa. E ela é tão poderosa que alguém tenta harmonizar as coisas. Graças a Deus, eu passei disso. Eu não estou preocupado se eu estou aqui essa noite, irmãos. Eu estou feliz de estar aqui essa noite, pregando. Mas eu não tenho contrato com ninguém para nada. Eu já sou um homem morto. Se você sair daqui, alguém te encontrar e falar: aquele cara lá é assim, assim, assim. Você fala assim: não, ele é pior. Ele é pior do que você está falando. Você não tem ideia. Mas a questão é que se nos faltar a verdade, nos falta Jesus.
E não vem com um papo de que igreja aqui cresce, igreja ali cresce, e que Deus vai crescer todo mundo. Querido, o crescimento da igreja existe onde a água do evangelho é pura e cristalina, aonde a verdade pode andar com os pés descalços, aonde jorra evangelho, mais técnicas, mais coaching, mais capacitação humana, mais humanismo secular. Não é evangelho, é outro, mas não é o evangelho. A Bíblia é a verdade, a igreja cresce pela verdade, e os frutos aparecem pela verdade. Nós devemos lutar pela verdade. Nós não devemos lutar por mais nada que não seja nossa vocação, as pessoas e a verdade. Jesus nos chama a ensinar o que Ele mandou. Com todo respeito aos presentes aqui, se alguém se encaixar nesse exemplo, eu nem sei se tem e não quero te ferir. Eu só quero dar um exemplo. Talvez por semana, eu e a Pri somos abordados por pessoas que perguntam assim: você já fez psicanálise? E eu fico boiando. Para quê? Se tiver um psicólogo que fala, para você não ser assim, né? Para quê, irmão? Para ajudar as pessoas, queridos. Se a palavra de Deus não te ajudar, se a palavra de Deus não nos ajudar, ninguém mais pode nos ajudar. O nosso caso é perdido. Não existe técnica para você lidar com a culpa, com seu pai que foi assim. Existe evangelho que entra, te salva, te muda e te transforma eternamente. Me dê a verdade e nada mais. Não me apresente a nova teoria do filósofo, do psicólogo fulano. Sabe por quê? Isso é ciência. Pega a história dos filósofos, pega a história do pensamento da mente. A história vai se desdobrando em um condenar a ideia do outro. Você tem uma tese, uma antítese, e dali sai uma conclusão. É isso a história toda. Então um dia, eu era pequeno e falava assim: não come ovo, porque senão vai dar colesterol, tu vai morrer. Hoje vem um e fala assim: não, você já percebeu que se você comer 30 ovos por dia, você está muito bem fisicamente. É essa bagunça. Então alguém chega e fala assim: a nova técnica para você melhorar é você olhar no espelho e dizer: eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Aí você acredita tanto nessa tralha que você perde a sua identidade em Cristo. Porque quando Ele nos salva, Ele nos fala quem nós somos, Ele nos dá uma nova identidade e Ele nos muda verdadeiramente. Resposta: não faço psicanálise, eu ajudo as pessoas com a palavra. Se elas têm um problema psicológico, eu encaminho o psicólogo. Psiquiátrico, eu encaminho o psiquiátrico. Mas se parar na minha beira, vai ouvir evangelho. Se parar do meu lado e perguntar o que você acha, eu vou jorrar a Bíblia. Eu não vou falar outra coisa, porque por isso vale a pena lutar. Não lute, irmão, por outra coisa. O evangelho é a verdade comprovada. Aparece um ateu da vida e diz: eu vou desmistificar o evangelho, vou provar que estava tudo errado. Ele não chegou agora. A história inteira tem gente chegando e falando: eu vou provar que o evangelho está errado. E sabe o que acontece? Não conseguem. Sabe por quê? Encontre o corpo. Encontre o corpo do morto e está tudo resolvido. Ache Jesus no túmulo e está tudo resolvido. Mas sabe o que ocorre? É impossível encontrá-lo, porque nesse exato momento Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Homem ressurreto,
último ponto, pelo que vale a pena lutar, pela comunhão com Ele. Ele disse: e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu tive algumas conversas com o Marcos, meu sogro, antes de tudo isso acontecer. E depois que tudo aconteceu, ele não foi como Jesus. Jesus disse assim: quando o pastor for ferido, as ovelhas me abandonarão. E ele foi abandonado. Ele não. Ele não foi abandonado. Olha ao seu redor. Veja esse mar de pessoas. Mas existe uma coisa que é superior a tudo isso. É o que Jesus diz aqui. Lembre-se, vocês vão acabar se esquecendo. Na hora da luta, é possível que você esqueça. Arrisco a dizer que é a primeira coisa que o diabo vai te fazer esquecer. É se lembrar de uma promessa. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até o fim de tudo. E alguém poderia dizer: mas só isso? Só isso? Eu estou aqui, no olho do furacão, e tudo que Jesus me promete é que Ele vai estar comigo. Eu quero mais coisa. Jesus deveria dizer: e lembre-se, eu estarei com você, o presidente vigente na nação vai estar com você, o presidente da associação de moradores vai estar com você. Deixa eu ver aqui, Jesus te desse aí um time de futebol top para estar com você. Mas sabe por que Ele falou que Ele estaria conosco? Porque isso é suficiente. Para quem o ama, a presença dEle é tudo que nós precisamos. Para quem caminha na fé nele, essa relação nós com Ele, Ele conosco, é o grande bônus, é o grande proveito que a cruz nos trouxe. Imagina se o Marcos ajoelhasse para orar e falar: não posso, falaram que eu estou velho, não posso mais orar. O irmão falou lá que eu tenho 70 mais, então eu não posso mais orar. Caramba, vou ter que procurar lá as autoridades e ver se eles me deixam orar. Isso não é assim. Quando você prende um missionário, existia um missionário chinês que ele era uma praga. Falavam para ele: não prega, senão você vai ser preso. Ele foi preso. Botaram ele lá na cadeia. O que ele fez na cadeia? Pregou. Falou: ó, tá dando ruim lá. Joga ele numa cela isolada. Aí jogaram. O que ele fazia? Gritava da cela. Ah, Jesus, me tira daqui? Não, pregando. Falou: o negócio está doido, tem que matar. Falou: antes de matar, eu vou ferir a língua dele. Aí o que ele começou a fazer? Escrever. Ele começou a escrever. Ele conseguiu papel, caneta e começou a escrever. Porque é isso que a comunhão com Jesus nos faz. Ela nos impulsiona a continuar, a fazer aquilo que Ele nos chamou. Não importa o cenário, não importa a dificuldade. E se tem uma coisa que é suficiente, é saber que Ele está conosco. Isso é o suficiente. Irmão, você está dizendo que Ele está aqui, não está em outro lugar? Não estou dizendo isso não, cada um que saiba se está com Ele ou não. O ponto é aqui, que eu e você jamais conseguiríamos, e jamais conseguimos
pregar o evangelho, a verdade, lutar por pessoas, sofrer reveses, ter problemas na existência, se a presença dele não for conosco, nós não conseguimos. É essa promessa. A primeira, que toda autoridade está nele. E a última, é que a gente jamais pode se esquecer. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Deixa eu falar algo pessoal, para eu ir para o fim. Há uns anos atrás, eu me vi sozinho no CCTO. Estava eu, a Pri. Alguns irmãos não tinham saído totalmente, mas eles também estavam distantes. Eu tinha um irmãozinho lá, que quem já foi lá no CCTO, lá no passado, vai lembrar dele, o irmão Ademir. O irmão Ademir já descansou no Senhor, e ele foi um irmão que eu aprendi a amar, um companheiro ali. Mas tinha hora que me dava vontade de pegar o irmão Ademir e tacar ele fora. Eu chegava para beber água, trabalhando, aí encontrava com ele no bebedouro. Eu de um lado do sítio, ele do outro. Quando eu chegava para beber água, ele falava assim: irmão, acabou, hein? Acabou tudo. Foi todo mundo embora. Eu nem estava lembrando disso. Eu falava assim: meu Deus do céu, eu tenho que jogar fé nesse homem, mas eu nem sei se eu vou acreditar no que eu vou falar para ele. Mas eu falava com ele: não, irmão, não é assim não. Foi Deus que plantou isso aqui. Isso é só um período. Aí ele ficava quieto, ele não ficava convencido. 2 finais de semana depois, eu estou indo no bebedouro, mesmo papo. Irmão, e ele falava o nome das pessoas. Cadê fulano, ciclano, beltrano que foi embora? Te deixou aí? Eu falava: meu Deus do céu, que luta é essa? Eu estava quase pedindo: irmão, não vem mais não, não vem mais não. Deixa eu ficar sozinho mesmo. Eu acho que vai ser melhor para mim. E aí bateu a pandemia, e eu comecei a reformar o local de culto lá. Eu mesmo, descascando, para passar massa, para pintar. E eu sozinho lá. Olhava aquela sala assim, não tinha ninguém. E eu olhava para o céu e dizia: Senhor, envia pessoas. Eu não estou aqui por mim mesmo. Envia pessoas. Eu vou continuar até onde o Senhor me mandou ficar. Nem que eu fique aqui a vida inteira. Eu vou ficar. O tempo passou, irmão. Deus foi enviando pessoas. Nós nos despedimos daquela pandemia com muitos milagres, dos quais os irmãos sabem. Deus foi enviando pessoas. Deus tem enviado pessoas. E hoje, quando eu olho para as pessoas que saíram de lá, eu quase agradeço elas pelo período que elas me proporcionaram. Porque o que eu aprendi com o Senhor não é um problema das pessoas, era entre eu e o Senhor. Eu precisava entender coisas que eu não entenderia de outra maneira. Então eu peço licença a toda uma experiência grandiosa do pastor e de todos que lidaram com ele, para dizer uma coisa: não deixe ser perdido nada do que Deus quer nos ensinar agora. Não deixa. Lá na frente vocês vão rir disso, igual eu fico rindo do irmão Ademir, que já faleceu. Foi um amigaço que Deus me deu. Ele tinha idade do meu pai e virou meu amigo. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: do Senhor é a salvação,
diz o Salmos 3:8. Isaías 43:11 diz: somente eu sou o Senhor e não há outro. Jonas 2:9 diz: ao Senhor pertence a salvação. Se o Senhor está na casa, se a comunhão com o Senhor permanece, e eu sei que permanece, esse lugar será um celeiro. Esse lugar será um lugar de mudanças de vidas. Eu quero concluir te lembrando que você deve lutar pela sua vocação. Você tem um exemplo aqui. Ia ter uma pá de gente feliz porque o Marco foi pescar. Mas ele está aqui. Você deve lutar por pessoas. Nós poderíamos estar reunindo em 40 pessoas lá em Xerém essa hora. Ele pensou em você. Nós poderíamos adotar um outro método para uma competitividade. Mas ninguém vai empurrar a verdade para fora desse púlpito. Vamos lutar por ela até o fim. E temos uma certeza: ao Senhor que pertence à salvação, ao Senhor que comprou cada um de nós, ao Senhor que vocacionou a cada um de nós, ao Senhor criador dos céus e da terra, ao Senhor que nos chamou para uma vida eterna com Ele. Nós temos a presença dEle e nada pode mudar isso. Homens, instituições ou qualquer outro tipo de afronta à presença de Deus, ninguém pode tirar dos seus discípulos. Então, eu concluo dizendo: nós fomos, irmãos, saímos, com a mão na frente e outra atrás, mas de mão dada. De mãos dadas. O movimento foi começado. Alguns de vocês nunca mudaram, nunca nem visitaram outra igreja. A vida inteira foi aqui. A maior mudança da vida de vocês foi essa. Pessoal. O maior problema que você teve essa noite é falar: mas eu gostava de sentar lá. E lá já está ocupado. O movimento foi começado. A partir disso, nós devemos lutar por aquilo que vale a pena. E jamais estarmos estacionados. O conforto é muito bom. Ele é tão bom que ele dá uma embalada na gente. Mas quando você é forçado a ir, você vê uma fila de pessoas fazendo trabalho de formiguinha para carregar cadeiras. Eu perdi a conta de quantas vassouras movimentavam ao mesmo tempo aqui ontem. Tinha uns 3 quase me dando um banho de lama. Eu fazia: meu Deus, é muita vassoura. Parecia uma convenção de bruxas. Eu estou brincando, gente. Todo mundo chegou, estacionou a sua. Quando você faria isso em outro lugar? Um movimento foi começado que não pode parar. Então, eu acredito que hoje, só para mais uma vez, para ficar bem confirmado, o pastor Marco não sabia que eu ia pregar não, tá? Ninguém sentou e falou: o que você acha disso? Não teve isso não. Mas eu acredito que a partir disso, algo se inicia no Hope. A esperança. Isso não pode ficar aqui. Isso tem que ser um celeiro de missionários, de famílias pastorais. Se você se sente vocacionado ao ministério, procura o pastor. Nós devemos preparar as pessoas para isso se espalhar. E não é por ambição, não.
é por lutar por aquilo que realmente vale a pena. É dar uma resposta para aquilo que Deus começou. E de repente, essa semente aqui, ela pode se tornar em várias árvores, em vários lugares. Aonde Deus for chamando pessoas e capacitando para isso. Então tudo fará muito sentido. Sempre. Que este lugar seja um celeiro de envio de pessoas para o outro lado da rua e para o outro lado do mundo. Que o evangelho do ir, de lutar por aquilo que importa, não pare aqui. Não tenha a ansiedade de colocar tudo aqui como era antes. Entendamos o tempo, o propósito, a força que Deus deu e está dando para algo que talvez a gente pensava que ia ser de uma forma e acabou, e isso se espalhar, e ir, e salgar, e iluminar vários lugares do mundo. E que jamais possamos parar. Não pare, irmãos. Eu já fiz seminário pastoral. Nessa última semana eu aprendi mais com o Marco do que com o seminário todo. Ele é um exemplo de alguém que não parou. Ele é um exemplo de alguém que não parou. E não foi falta de convite, hein? Aonde ia os outros falavam, já está na hora de você parar. Não pare. Há um novo ar neste lugar. Há uma nova graça dispensada sobre nós. Talvez Deus vai começar a despertar no seu coração pessoas, lugares, nações. Ore por isso. Se prepare para isso. Porque isso é o Evangelho de Jesus. Isso, acerca do Evangelho de Jesus, nós só podemos afirmar uma coisa: é totalmente imprevisível, mas é grandemente fascinante. Porque o Marcos hoje vive, eu classifico assim. Hoje ele desfruta de tudo que um dia ele doou no Senhor. Ele desfruta da companhia de pessoas que o amam, que acreditam, e disseram para ele: nós estamos ao seu lado. Então, pelo que vale a pena lutar? Vou dar só um exemplo para fechar. Se eu encontrar alguém amanhã na praça, no mercado, eu falar: Antônio, tudo bem? Você é genro do pastor Melquisedeque, né? É. Cara, o que ele fez, né? Foi lá, mandou. Eu falei: cara, o que você acha? Eu acho que ele está errado. Eu falei: rapaz, então valeu, tchau. Eu não luto por isso, irmãos. Não lute por isso. Que os homens falem o que eles quiserem. Se Ele está conosco, pouco me importa quem não está. É simples assim. Lute por aquilo que vale a pena. Pela tua vocação, por pessoas, pela verdade e pela comunhão. Vamos orar em nome de Jesus. Responsabilidade minha. Quiser falar comigo, vai lá no CCTO, meu telefone está nas redes sociais, só me ligar. Fica à vontade. Tomaremos um café junto. De boa. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço nessa noite memorável. Está marcado, Senhor.
Se acabar daqui em diante, acabou muito bonito. Porque essa noite está marcada. O Senhor nos deu aqui hoje a prova da tua companhia, da tua graça e do teu favor, Senhor. E nós queremos, nessa noite, ter uma direção, Senhor. Essa palavra é um direcionamento para lutar por aquilo que é certo, por aquilo que o Senhor lutou. Como eu aprendi com a minha esposa, o Senhor Jesus naquela cruz só falou com seus discípulos. Você não conversou com ninguém, Jesus, que estava te maltratando, mas aos discípulos tu falaste. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós não queremos ferida contra os homens, que o Senhor nos perdoe, mas que aqui, na nossa vida, na nossa caminhada no Hope, nesse ministério, na esperança, nós queremos avançar. Nós queremos lutar, Senhor, por aquilo que vale a pena, por aquilo que quando nós entrarmos nos portões celestiais, haverá uma festa, haverá uma graça, aonde os problemas, as desavenças, os desentendimentos acabaram, e só veremos os frutos. Eu verei aquele que pregou para mim um dia, agradecerei a ele. Verei aqueles que eu preguei um dia e celebrarei com eles. Conhecerei pessoas da minha família que eu nunca soube que existisse. Até lá, Jesus, nos leva nessa igreja a frutificar na tua obra, a lutar pelo que vale a pena. Começa a levantar neste lugar essa noite pastores, missionários, pessoas enviadas, pessoas que vão continuar como o pastor continuou. Nos ajude, Senhor. Torna esta obra a cada dia mais poderosa, por lutar por aquilo que vale a pena. Nos ajude, Senhor. Toma a vida do pastor Marcos, da Hebe, do Reginaldo, da Érica, de cada liderança dessa igreja, a nossa família, e nos faça viver um tempo incrível, Senhor. Incrível, como nunca vivemos até hoje. Um tempo incrível da tua presença, da tua companhia, dos teus milagres, da tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra esteja no nosso coração todos os dias das nossas vidas. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade.